Portanto, esta é a primeira placa-mãe TRX50 que testei, usei ou realmente toquei neste canal. Este é da ASUS e este é o ProWS TRX50S8 Wi-Fi. Então, vamos dar uma olhada do que se trata esta placa-mãe e o que vem na caixa. Procurando uma maneira barata de licenciar suas janelas? Confira hooks através dos links na descrição do vídeo. Certifique-se de usar o código TN20 para obter 30% de desconto. Colhe a licença nas configurações de ativação e pronto. Esta licença é para Windows 10, mas você pode atualizá-la para o Windows 11 gratuitamente. Eles também oferecem licença do Microsoft Office 19. Use o mesmo código TN20 para obter 30% de desconto. Confira hooks.com na descrição do vídeo abaixo. Aqui temos a placa-mãe. Coloque isso de lado. Ok, temos o manual. Está vazio daquele lado. E é isso. Curiosamente, este não inclui a placa de expansão ASUS Ender 2. Em termos de cabos, temos um camarão de temperatura. Temos um cabo de alimentação de CPU de 8 pinos para PCI é de 8 pinos. E há dois destes dentro. CPU e depois vai para PCI é interessante. Portanto, temos o cabeçalho do painel frontal. Tem uma antena Wi-Fi. Alguns espaçadores de plástico para as Ender 2S e outros de trava rápida sobressalentes. E alguns cabos SATA. Então aqui está a placa-mãe. E é muito diferente do que costumamos ver. Há um pouco de overclock acontecendo. Um pouco de serviço acontecendo. Então, uma coisa que vemos imediatamente é que temos uma construção para design profissional. Vemos aqui dissipadores de calor para nosso chipset e para nosso VRM. Então, na verdade, isso tem 36 estágios de potência para isso aqui. E posso ver um grande tubo de calor que passa por baixo. Até aqui para o dissipador de calor. Há torcedores de ambos os lados que criticam. Portanto, há dois tubos de calor. Eles meio que se dividiram no meio ali. E eles vão por baixo daqui até o fim para resfriar todos esses estágios de potência, o que é muito interessante. Vamos tirar as coisas principais do caminho primeiro. Existem 4 slots DIN e estes são slots RDIN, o que significa que você não pode simplesmente colocar qualquer normal como o que você chama de DDR5 mainstream aqui. Você precisa de um RDIN especial para isso. E é isso que acontece aqui porque eles funcionam de maneira um pouco diferente. Até a voltagem é diferente e o entalhe está em um lugar diferente. Então, se pegarmos este Kingston Fire RDIN, por exemplo. Este é o XPG. Então você pode ver que eles estão em lugares diferentes em ambos os lados. O entalhe está um pouco em um lugar diferente, e isso não vai entrar lá, não importa como vamos colocá-lo. Não vai entrar. Você precisa de um RDIN. Então eu tenho esse Kingston Fire Renegade Pro aqui. Mas também esta placa-mãe porque é uma amostra para a mídia. Eles me enviaram alguns G-Skill RDI MMS. E são 6.400 megatons por segundo. Portanto, você não pode errar porque o entalhe está em um lugar diferente. Mas só para você saber quando adquirir o sistema Threadripper Pro ou pelo menos este aqui. Você precisará adquirir RDIN para esta placa-mãe. Depois temos o novo socket para o Ryzen 7000 Threadripper. Isto é o que eles usam. Este é o socket SP6, SAN São Paulo 6. E então podemos abri-lo também. Então você pode ver o que está dentro. Estrondo. Aqui está nosso socket. Estrondo. Quantos milhares de alfinetes tem? Absolutamente insano. Desta vez eles estão em 4 setores. Mas vamos continuar procurando. Então, uma das outras coisas que você imediatamente vê de diferente nesta placa-mãe é que há um pouco mais de conectores de alimentação para sua fonte de alimentação. Então aqui no topo temos alguns cabeçalhos de CPU. Então, na verdade, o lado esquerdo é uma CPU de 12 volts e o lado direito é uma CPU PCI é de 12 volts. Então é por isso que você teria isso. Os conversores se conectam ao diferente. Curiosamente, você pode converter este cabo PCIe. Então, basicamente, podemos colocar o pino PCIe 8 aqui e depois colocar a CPU aqui dentro. Portanto, se você tiver uma fonte de alimentação secundária, poderá colocar o cabeçalho da CPU dentro desta. Eu acho que eles tentaram separá-lo para que você não colocasse os dois cabeçalhos da CPU aqui. Então você tem dois tipos separados de fontes de alimentação, mas nos slots errados. Então quando você quiser conectar o secundário terá que usar esses cabos de extensão que transformam a alimentação da CPU em PCIe. Bem, é o mesmo poder, mas como cabeçalhos diferentes, então eles os movem um pouco. Vamos continuar com o cabo de alimentação. Então aqui está o cabeçalho de energia secundário da CPU. Como você pode ver, este é o cabo de alimentação EPS de 8 pinos.
E se você tiver uma fonte de alimentação, você precisa conectar esta e aquela. Então eles são como cabos separados. Então temos a fonte de alimentação ATX principal aqui de 24 pinos, mas a fonte de alimentação secundária que você deseja conectar aqui. Então, no momento, existem plugs semelhantes aqui, para que você não os conecte no slot errado. Aqui e depois 2 cabeçalhos de CPU. Portanto, esta é a CPU PCIe, o que significa que você usará esses 2 cabeçalhos para transformar esse cabeçalho PCIe em um cabeçalho de CPU onde você coloca a CPU-S. E por que você precisaria de uma fonte de alimentação secundária? Bem, há algumas razões para isso. Se você não tiver conectores suficientes, por exemplo, para suas GPU-S conhecidas. Digamos que você tenha várias GPU-S que exigem o cabo de alta potência de 12 volts de 600 watts. E porque agora na plataforma Threadripper temos muitas pistas PCIe, muitas pessoas podem executar várias GPUs e você não tem o suficiente. Então você pode conectar sua fonte de alimentação secundária aqui também através do ATX, porque quando você conecta o ATX aqui também, quando você liga o PC através do botão liga, desliga, ele realmente ativará ambas as fontes de alimentação juntas, e então você poderá executar. Gostaria de mais opções de cabos para suas GPU-S conhecidas, ou potências PCIe ou qualquer outra coisa. Mas também em segundo lugar, se você está fazendo overclock pesado como criador, não acho que isso seja o que você deveria fazer. Mas então você tem 4 cabeçalhos para sua CPU real. Portanto, 4 conectores PCIe de 8 pinos onde você pode colocar muito mais energia para sua CPU. Também temos mais 2 conectores de energia aqui. Esses cinzas aqui. Conectores PCIe de 6 e 8 pinos. Então, basicamente, você também precisa conectá-los. Então é aqui que entram os cabeçalhos PCIe de 6 e 8 pinos. Muita potência para esses slots PCIe em outros lugares. Ok, algumas adições à fonte de alimentação e onde conectar as coisas quando você tiver sistemas únicos, múltiplos ou de alto consumo de energia. Então aqui está o que você faz. Primeiro, coloquei isso aqui e se você tiver uma única fonte de alimentação, está correto. Você apenas os usa se não estiver usando sistemas de alta potência, algo assim. Então está tudo bem. Mas agora, se você tem um sistema de alta demanda de energia e ainda tem um único sistema, então o que você precisa fazer é usar os cabos que mostrei naquele cabo. E então você vai conectar um aqui. Ok. Então você vai conectar uma energia ali, ali, ali e ali. Então, basicamente você tem 4 conectores de CPU, 2 deles PCIe e dependendo da fonte de alimentação que você usará, pode ser necessário usar esses cabos de extensão ou não. E você também deve conectá-los, lembre-se disso quando estiver usando GPS. Então deixe esse basicamente não conecte nada lá se você tiver uma única fonte de alimentação. Agora, se você tem fonte de alimentação dupla, eles recomendam também ter a mesma fonte de alimentação para ambos, então fica um pouco complicado. Então o vermelho é a fonte de alimentação. Ok, você terá que conectar a fonte de alimentação uma ali, depois ali e depois ali. E então a fonte de alimentação secundária usará esses conectores aqui. Ok, então são 2 e esse é 1. Então, passando para os cabeçalhos dos ventiladores na parte superior, você pode ver um cabeçalho de CPU e um cabeçalho opcional de CPU para os ventiladores. Então aqui temos o coletor da bomba d'água. Então, seguindo em frente, temos mais 2 conectores aqui, ventilador do chassi, outro ventilador do chassi e mais um na parte inferior, bem como um escondido lá em cima para sua CPU ou chassi ou qualquer que seja o ventilador traseiro, há outro conector ali embaixo. A seguir, o que vemos são alguns cabeçalhos do painel frontal. Então aqui temos o conector USB-C do painel frontal e este é o slot USB 3.2 Gen 2x2 com 20 GB de velocidade, como você pode ver aqui USB-C. Então temos USB tipo A aqui ou 3.0 para o painel frontal que tem 5 GB por segundo. E na verdade temos mais 2 conectores USB 2.0 na parte inferior aqui. Seguindo em frente, vemos alguns cabos SATA aqui. Há 1, 2, 3, 4 portas SATA aqui, bem como uma porta SAS fina, o que é muito interessante. Então, é uma ótima porta de servidor aqui se você quiser estender seu armazenamento ou algo assim. Porto muito interessante aqui, porto muito rápido também. Temos os cabeçalhos do painel frontal aqui. Depois temos aqui alguns sensores e testadores para overclock e todo tipo de coisa. Cabeçalho BMC. Temos uma inicialização segura aqui. Estrondo. E um botão de nova tentativa aqui. Estrondo. Então temos mais 2 interruptores aqui. Um deles é o teste VRM aqui, que está desativado no momento e você pode ativá-lo. Então, esses são modos de overclock aqui. E então, em um modo lento aqui também, você pode alternar ali.
Também na parte superior há um pequeno cabeçalho de jumper, o que significa que se você estiver optando por resfriamento líquido ou nitrogênio líquido, você deve usar esse cabeçalho ali para dizer ok, ele vai usar um pouco diferente em algumas temperaturas e botas lentas e tudo mais. Cabeçalho de overclock inteiro lá. Temos um conector USB 4 que é muito interessante. Ainda não vi esse e como ou onde eles o usam. Quer seja uma placa de expansão que você pode colocar lá ou um USB 3,2. Cabeçalho do painel frontal também interessante. Cabeçalho com depuração doutor aqui ou código Q. Aí temos uma chave flexível aqui, o que significa que você pode configurá-la para fazer algumas coisas diferentes. E o BIOS, mas botão extra, botão iniciar lá. E áudio do painel frontal. Seguindo em frente, há um pequeno cabeçalho TPM também. Então isso cobre praticamente os cabeçalhos. Vamos então dar uma olhada embaixo dos dissipadores de calor desta placa-mãe. Então, quando tirarmos aquele pequeno dissipador de calor aqui, e então parece que este é o slot M02 PCA Gen 4 ali. Agora não tenho um diagrama de blocos nesta placa-mãe. Nem a ASUS agora. Mas não acho que você perderá largura de banda ou comutação aqui porque esta plataforma tem muitas pistas PCA. Então você não precisa se preocupar com isso. O que podemos ver aqui são dois dissipadores de calor na parte superior e alguns na parte inferior também. Mas a parte inferior é literalmente igual à da placa-mãe. Então vai ser legal lá embaixo. Curiosamente este é o M02.1. Este é o M02.2 e este é o terceiro aqui. Então o terceiro será PCA 4,0 e posso ver poucas opções aqui que são slots PCA 5,0 e 5,0x4. Assim, você pode obter velocidades PCA Gen 5. Absolutamente insano. E não perder nada. Podemos ver que há um pouco mais de dissipadores de calor dos estágios de potência para a alimentação e um pouco aqui para o chipset. Parece que o chipset não está fazendo muito aqui. Portanto, nem muitas coisas passam pelo chipset. Acho que tudo está diretamente conectado à CPU. Portanto, temos 3 slots M02, o que é bom. Como criador, gostaria de ver mais, especialmente na plataforma Threadripper. Poderíamos facilmente adicionar mais aqui. A última coisa a verificar nesta placa-mãe é o I/O. Então, o que vemos aqui atrás? Começando de cima, temos um botão CMOS transparente. Estrondo. E então um botão BIOS Flashback. Também vemos outra porta USB-C na parte de trás daqui. Que é outra porta de 20 gigabits. Portanto, porta USB 3,2 Gen 2. Cabeçalhos Wi-Fi e Bluetooth. Isso tem Wi-Fi. Bem, eu estava prestes a dizer 6E, mas na verdade é 7. Wi-Fi 7 como você pode ver lá e Bluetooth 5,4. Portanto, não é 6E, mas sim Wi-Fi 7, o que é absolutamente incrível. Porque se você soubesse o quão rápido o Wi-Fi 7 é, dê uma olhada no meu vídeo na placa-mãe S-Rock. É muito rápido e agora você pode se conectar ao seu NAS sem fio de forma extremamente rápida. Como nos portos daqui. Eu gostaria que houvesse mais portas tipo C na parte traseira porque cada vez mais dispositivos usam tipo C. Mesmo que sejam apenas 10 gigabits, eu adoraria ver mais dois de 10 gigabits lá. E deixe alguns desses cabeçalhos tipo AMD tipo C. Agora, quando olhamos para a parte traseira da placa-mãe, não há proteção. Sem portas. Normalmente essas placas, se você se lembra das placas-mãe WRX80, elas têm uma espécie de tampa na parte traseira. Então você não pode raspar nenhum desses pequenos SMDS ou algo parecido. Então isso é uma desvantagem, mas acho que também é um pouco mais barato do que algumas placas-mãe profissionais. Mas nessa faixa de preço eu ainda esperaria um pouco de contracapa ali. Outra coisa interessante é que está um pouco acima do tamanho ATX. Portanto, as placas-mãe ATX terminam em algum lugar aqui, então são apenas um pouquinho maiores. Algumas das placas-mãe convencionais são ainda maiores e vão ainda mais longe, então é isso. Além disso, se você comprar esta placa-mãe, terá 3 meses de assinatura gratuita da Adobe Creative Cloud. Portanto, esta placa-mãe é muito interessante para criadores e a torna um pouco mais acessível se você já usa Adobe. Mas agora você tem apenas 3 meses grátis, sem precisar pagar por isso. Então eu acho que é bem interessante. Diz que foi construído para profissionais, mas também há muitos recursos de overclock aqui. Que tipo de coisa para mim é porque? Você sabe que isso é para profissionais. Não acho que os profissionais fariam overclock com esta placa porque o TRX 50 é como uma plataforma de desktop de última geração que você conhece.
E acho que a ASUS provavelmente fará algumas placas Maximus Hero que você conhece ou algo parecido para o TRX 50. Mas para os recursos de overclock aqui, eles são uma perda de tempo e dinheiro para nós, que somos apenas criadores e queremos talvez apenas muita conectividade USB e muitos cabos de alimentação e assim por diante. É simplesmente interessante. Agora, outra coisa que quero mencionar aqui e que pode ser um pouco chata é que acho que o espaçamento entre eles está um pouco errado. Acho que o primeiro e este deveríamos ter movido mais um pouco para baixo, porque se você colocar um RTX 4090 enorme aqui, perderemos a capacidade de conectar algo lá. Mas se você quiser colocar 24080S ou algo parecido do ProArt, então acho que eles caberão aqui porque tem pouco mais de 2 slots de espessura. Mas acho que deveria ter sido um slot abaixo e então vemos que teremos um slot completo aqui e depois outro aqui, se você quiser ou algo parecido. No momento, isso é uma espécie de desperdício. Em termos de slots de expansão PCI e do que está acontecendo, aqui está o que está acontecendo. Então, em primeiro lugar, este slot superior é o slot PCIe Gen 5x16. O segundo slot aqui também é o slot PCIe Gen 5x16. Agora, ainda é estranho para mim que um espaço como este slot de GPU esteja aqui, porque então você pode colocar duas GPUs lá. Você sabe que agora é um pouco difícil, você pode ter que usar algum tipo de cabo Riser porque qualquer placa Gen 4x16 que você tenha de última geração, como 4080 ou superior, mesmo 4070, você não será capaz de usar este lá. Então temos este aqui, que também é PCIe Gen 5, mas este é um slot X8, então fixe em algum lugar por aí. Então temos este slot aqui, que é o slot PCIe Gen 4x4, já que você pode ver apenas os pinos nele. Mas o interessante é que se você usar a placa de expansão USB 4 da ASUS, que não consigo encontrar em lugar nenhum, mas aparentemente você pode usar este conector aqui se lembrar daquele conector USB 4, então você deve conectá-lo ali. E então temos este último slot aqui, que é o slot PCIe Gen 4x16, o que é realmente muito bom que eles tenham feito isso no slot inferior, porque se você tiver um gabinete que tenha uma abertura na parte inferior, por exemplo Fantex tem alguns deles ou alguns desses outros gabinetes que não possuem uma cobertura de fonte de alimentação. Você pode colocar uma GPU completa lá, que na verdade apenas se encaixa mais abaixo, e você pode realmente obter toda a largura de banda desta. Ou outra maneira de utilizar esse slot inferior é a placa expansora ASUS M2, porque então você pode inserir o cartão lá, o que é apenas um cartão de slot que ocuparia tanto espaço. E então você pode colocar mais 4 SSDs M2 lá e tudo isso estará conectado à CPU também. Em relação ao diagrama de blocos e ao que está conectado à CPU, a maioria das coisas nesta placa-mãe estão conectadas à CPU. As únicas coisas que estão conectadas através do chipset e a propósito, o chipset está conectado à CPU barata por 4 pistas PCIe Gen 4 e ao painel frontal tipo C conectado a elas, temos o tipo A e depois a porta SATA bem como a porta SAS fina, eles estão conectados ao chipset, bem como os conectores USB 2.0 aqui, eles também estão conectados ao chipset e ao slot PCIe Gen 4 M2 e, em seguida, 2 conectores USB na parte traseira de 10 gigabits portas do tipo A, elas também estão conectadas de lá ao chipset. Mas todos esses slots de expansão ou mesmo muitos conectores e portas LAN e Wi-Fi e Bluetooth, todas essas coisas conectadas diretamente à CPU, o que é absolutamente incrível. E o que não vemos nas plataformas que não são Threadripper, acho que pelo menos algumas delas são definitivamente PC Gen 5. Acredito que todas são por que não? Porque a CPU, você sabe, suporta isso, então é isso. Se quiser conferir e a build que vou fazer se inscreva, mas também vou deixar o link para isso na descrição abaixo se quiser conferir. Eu adoraria saber seus comentários ou sua opinião sobre isso nos comentários abaixo. Encontro você lá embaixo e se você não sabia, tenho guias de construção para cada orçamento de um criador, se você quiser construir você mesmo para criar um PC, basta conferir na descrição abaixo. Há todos os orçamentos disponíveis, seja qual for o seu orçamento, se isso parecer um pouco mais caro para você ou se você gostar de algum tipo de produto em meu canal, como uma revisão de um gabinete ou GPU ou algo parecido, basta misturar e combinar todos eles, mas o melhor custo-benefício, eles estão vinculados na descrição abaixo. Vá dar uma olhada neles. Obrigado pessoal por assistir e encontro vocês na seção de comentários abaixo. Tchau!